entre invasão e ocupação? Veja bem, a invasão não se justifica. A busca e o movimento reivindicatório, eu também fui líder de classe. Eu fui presidente de uma entidade de classe que, às vezes, para se fazer ouvir, precisava fazer manifestação. Isso é legítimo dentro da democracia, é muito legítimo. Agora, dentro da ordem, da lei... Mas a manifestação que o senhor se refere incluía invadir propriedade? Não, eu não defendo influenciação de propriedade. A lei não permite e não deve ser feita. Portanto, qualquer manifestação que invada propriedades públicas e privadas, o senhor entende que é crime? É crime. É crime. É crime. Então, não existe ocupação de cunho protestatório, se é que existe essa palavra. Não deve e não pode ser ocupado dessa forma. Muito bem, eu concordo plenamente. Como aqui nessa comissão nós temos visto diversas defesas da distinção entre a ocupação como algo filosófico, né, teórico, nobre, diferenciando da invasão, né? Então aqui deixa claro o ministro da Agricultura que entende que não existe essa distinção entre ocupação ou invasão, que tudo é crime e nada deve ser permitido. E eu estou lhe dizendo que a manifestação é legítima. A manifestação é legítima. Você ir, manifestar, reivindicar, protestar, você pode ir na frente de um órgão público, você pode ir numa terra devoluta, reivindicar a terra devoluta. E numa terra devoluta significa o quê? Entrar na terra devoluta? Reivindicar ela é legítimo. Ah, então entrar em terra devoluta é legítimo. Ele reivindicar a terra devoluta. Não, reivindicar é uma palavra teórica. Eu estou perguntando, invadir a terra devoluta é legítimo? Eu estou dizendo para o senhor que reivindicar a terra devoluta é legítimo. Não, desculpe. Não, reivindicar... Não é isso. É que a palavra está sendo propositalmente usada com imprecisão. A resposta... A pergunta que eu estou lhe fazendo, obviamente o senhor pode não responder, se sentir que isso lhe incomoda, mas a pergunta é simples. Invadir não é reivindicar. Reivindicar eu posso fazer na internet. Eu ponho um WhatsApp aqui, eu ponho um Twitter e digo, reivindico o título de Duque de Brasília. Perfeito. Estou reivindicando, é óbvio que é legítimo. A chance do senhor ser Duque de Brasília é zero. Agora, da mesma forma que reivindicar a terra privada para um público também é zero. A mesma maneira que o senhor defender aqui que reivindicar é algo legítimo, eu estou lhe perguntando se a sua reivindicação inclui invadir terra devoluta. Veja, simples. É simples, é muito claro o que eu estou dizendo. A reivindicação e o movimento que queira, e se ele achar que ele deve invadir, também tem que ser responsável pelas consequências. Mas eu não posso dizer que o movimento não tem a oportunidade de invadir. Agora, reivindicar, eu estou dizendo que é legítimo. Então, eu quero deixar consignado aqui aos nobres colegas deputados que o ministro da Agricultura afirmou que entende que ele não pode deixar de reconhecer o direito da invasão dos reivindicadores invadirem a terra devoluta. Quer dizer, esta é a postura do Ministério da Agricultura. Foi isso, acabou de dizer. Peço para passar o filme então aqui. Não, peço para passar o filme aqui. Peço para passar o filme. O ministro da Agricultura do Brasil, o tema mais relevante da nossa pauta econômica, entende que é legítimo o sujeito invadir terra devoluta. Desculpa, não tem cabimento uma afirmação dessa. Presidente, não foi o que eu avisei. Bom, o senhor não está respondendo, o senhor está tergiversando a resposta. O cara chama o convidado, chama o ministro de convidado. Convidado não. Coloca numa situação de constrangimento, querendo colocar coisa na boca do ministro. Não estou colocando nada na boca, eu estou fazendo a pergunta e ele não quer dar a resposta. Haver uma plantação de soja, que eu não sei se é da família do seu padrinho político, Blairo Maggi, ou não, acho que é. Que bom, poucos têm. Vamos falar disso já. Todo mundo gostaria de ter de padrinho. E eu queria saber o seguinte: se o senhor entende que a autuação feita contra os indígenas lá em Campos Novos Parecis por plantarem transgênico é uma autuação correta ou uma atuação que deve ser derrubada? Deputado, com todo respeito,
esta comissão parlamentar para discutir o MST e o movimento de reforma agrária. Se tiver alguma convocação, um convite para que eu venha aqui falar de transgênicos, eu aceito prontamente. Aqui eu não vou falar de outros assuntos que não seja MST. Então o senhor entende que não tem a ver o assunto. Eu vou lhe dizer que tem a ver pelo seguinte: há muitos conflitos semelhantes a esse, semelhantes, iguaizinhos, em terras objeto da reforma agrária. Discussões de transgênico ou não. É isso. Tem vários locais de produção. E a imensa maioria dos produtores, a ministra Marina Silva disse que menos de 2% é que cometem crimes ambientais. Eu posso dizer ao senhor que, referentes às expansões às áreas de fronteiras, tem um belo exemplo, talvez o senhor devia saber, se o senhor for ministro do Meio Ambiente, mais de 80% do algodão produzido no Brasil, algo em torno de 1,7 milhão de hectares, existem rastreabilidades, certificações internacionais que você pode reconhecer propriedade a propriedade, quem produz, como está o cadastro ambiental rural, quais a forma de plantio, a condução com os seus colaboradores, as condições de trabalho dos seus colaboradores, enfim, tudo aquilo que se faz dentro da propriedade respeitando os melhores índices. Se não bastasse que isso representa 1,7 milhões de hectares, é pouco, não existe produtor de algodão que não seja produtor de soja. E eu posso lhe dizer o número, eles são equivalentes a 6 milhões de hectares de soja. Mas também não existe produtor de algodão e de soja que também não seja produtor de milho. E aí eu posso lhe dizer, esses mesmos representam 4 bilhões de hectares. Portanto, 12 milhões de hectares e muito provavelmente quase todos dessa certificação do algodão estão nas áreas de fronteira, são exemplos de produção sustentável de respeito ao meio ambiente. Então, todos aqueles, e deve ser isso que o João Pedro Stede disse aqui, eu não vi o depoimento dele, a fala dele, a participação dele aqui, é esse que ele se referiu como referência, como quem faz as coisas certas. E devem, e geram emprego e oportunidade, e devem continuar assim, e ser exemplo para todos os outros. Agora, aqueles que querem transgredir, aqueles que querem desmatar legalmente, passar a boiada, botar fogo, queimar, tem que ser punido nos rigores da lei, ponto, acabou. Fala mal do agronegócio. Nós estamos falando aqui daqueles 98% que estão ali procurando trabalhar dentro da lei, cumprir a função social da propriedade. E eu fico muito feliz e me dá muito orgulho desse presidente que tem esta capacidade de enfrentar os grandes desafios que a gente tem na agricultura, que precisa enfrentar a reforma agrária, distribuir terra, produzir alimento, buscar alternativa para produzir alimento cada vez mais saudável, para não dar um tiro no pé, porque o mundo está procurando alimentos, inclusive, saudáveis, sem a química, sem agrotóxico e sem fertilizante química. Esses são os desafios que estão colocados. De entender que a agricultura familiar tem um papel extraordinário no mundo todo e no Brasil para a produção de alimentos diversos, para a diversidade de alimento, que isso é saudável. O prato, quando tem diversidade, faz bem para a saúde, faz bem para a vida. Do cuidado do solo, o senhor mesmo colocou aí, cuidado do solo, de enfrentar os desafios da crise climática. Quando o senhor fala que senta com a ministra Marina Silva para discutir, porque sabe que os produtores já estão sofrendo do ponto de vista da produtividade por causa das mudanças climáticas, da falta de água, da crise, da disputa que começa a ter pela água. São fatores importantes. E quero dizer aqui que nós, se a CPI caminhar no caminho de fazer um relatório para apontar os gargalos que nós precisamos superar para poder assentar 70 mil famílias que estão debaixo de barraco, ajudar nessa estratégia, conta com a gente. Se ela for no caminho para querer indiciar aqui ou acolá, criminalizar os movimentos que pela legislação podem lutar pelo direito, não tem nosso apoio e pode dizer, nós vamos derrotar esse relatório. Agora, se quiser tirar alguma coisa de proveito, vamos nesse caminho e conta com o apoio da gente. É isso o que a gente quer fazer aqui. Muito obrigado, deputado Newton Tato. Bem, tá. Muito obrigado. Com a palavra, capitão Alden, por 3 minutos. Setor econômico muito importante, muito forte no nosso país,
que gera riqueza, dividendos e, ao mesmo tempo, ajuda a alimentar o nosso povo e também exportando a outros países. Então, é uma área muito estratégica. E nós estamos vivendo um momento especial na política brasileira, que nós voltamos a ter um governo de diálogo, de respeito, de construção política, fazendo isso com todos os atores possíveis, dialogando com A, com B, com C, com D, né? E acho que isso é importante, esse diálogo no setor, que na última eleição parte dele é legítimo, cada um está de um lado, isso é natural, mas uma parte dele de uma maneira até radicalizada contra. O problema não é você ter posição política, é como você a expressa, como você a exerce, como você faz esse trabalho. E uma parte desse setor, de uma maneira muito dura, agressiva, com acusações totalmente infundadas. Portanto, o diálogo nessa pasta, com todos que atuam, será fundamental para demonstrar que a gente quer fazer o setor da agricultura pensando no país, respeitando aqueles que produzem, respeitando aqueles que seguem as regras, respeitando aqueles que, de fato, querem produzir e usando as expressões também de alguns, sem cometerem determinados crimes. E o diálogo também com o MDA é fundamental. Ali cuida vamos pegar a agricultura familiar, mas, num contexto geral, a agricultura é uma só. Tem suas diferenças individualizadas ali, mas, no conjunto, é uma só. Então, esse diálogo é muito importante entre os dois ministérios, entre o próprio Ministério do MAPA e também os movimentos sociais, em determinados momentos. Não tem como deixar de estar à mesa aqueles agricultores familiares dialogando com todo mundo. E fico feliz que o senhor aqui manifestou, e em outros momentos também, mas vamos pegar aqui na CPI, justamente essa visão de respeito, de diálogo, de construção, de entender que o movimento é uma força social que está ali reivindicando aquilo que deseja, aquilo que quer, aquilo que acha justo, e é o papel dele, pressionar, cobrar, denunciar, e assim funciona. Então, a gente quer aqui, em nome da liderança do governo aqui na Câmara, nosso líder Guimarães, também expressar todo o nosso apoio ao vosso trabalho, dizer que estamos à disposição e esperamos que... A gente só lamenta algo aqui, que a CPI, muitos aqui chegaram com muita vontade, isso e aquilo, falando o que aconteceu, o que não ia, mas, infelizmente, ela está indo para o fracasso. Porque justamente faltou o razoável, a ponderação, o respeito e o diálogo. E se alguém quisesse chegar a determinadas verdades aqui, utilizou o caminho totalmente diferente, que é apontando o dedo, acusando, sem sequer ir atrás do fato. Então, ministro, desejo que, de fato, faça especificamente na sua pasta um grande trabalho, mas que mantenha essa postura de respeito e diálogo com todos os atores. Todos os atores. Mesmo que na outra ponta o trabalho mais específico seja do MDA. Veja bem, e veja que o posicionamento de todos, eu também falei de crime, eu também falei, ninguém defende criminoso, né? Não defende, ninguém defende. Ninguém defende. O senhor capitão, o coronel estava aqui também, por que não faz a lista dos membros do PCC para nós listar eles para acabar com o crime? Ou vamos fazer um pacto que eles não vão cometer mais crime. Como que a gente pode proibir o cara de cometer crime? Como é que pode? Não consegue. Agora, tem que ser rigoroso com o crime. Se alguém roubou, se alguém desviou, o deputado Valmir também falou, é isso. Estamos todos do mesmo lado. Estamos todos buscando que as coisas aconteçam dentro da forma e da ordem e da lei. A reforma agrária é um ato legítimo. E este é o ponto, talvez, que eu peço à consciência de todos vocês. O movimento social, quando é feito e de forma ordeira, é legítimo, é legítimo. Eu também, como disse aqui o Marcon, os caminhoneiros, quando foram reivindicar, legítimo, isso é democracia. Agora, passou fora da lei, crime, todo mundo contra crime. Esse é o primeiro pacto, esse é o primeiro ponto que vai ser, tenho certeza que será convergente ao final desta CPI. Sonho com uma reforma agrária mais efetiva, sonho com uma reforma agrária que dê oportunidades. O que me fez vir para a vida pública, e primeiramente não para a vida pública partidária,
foi exatamente o começo dessa minha história, quando cheguei com 16 anos de idade, em um município que era um assentamento de reforma agrária. O sonho, o desejo de uma vida melhor, de prosperar, de ter um pedacinho de terra um pouco maior para poder cumprir a nossa vocação de produtores de alimentos. Nós saímos de um sítio de 13 alqueires de terra no norte do Paraná, 3 irmãos, 3 filhos, pai e mãe. Por óbvio, um sonho de um pedacinho um pouco maior se deu lá no Mato Grosso, ao lado de um assentamento de reforma agrária. E essa expectativa e esse sonho veio muito rápido na sequência a decepção, a ausência do poder público, a ausência de infraestrutura, de uma rodovia. Não estou falando de um asfalto, não estou falando de uma vicinal cascalhada, uma pontezinha que dê acesso à propriedade, para você ir e voltar, o ônibus escolar ir e levar as crianças na escola e voltar, um posto de saúde, uma energia elétrica, quem sabe o que é ter em casa uma geladeira a gás, não ter energia elétrica para botar os alimentos para conservar. Eu vivi tudo isso. E descobri neste período que a forma mais legítima de eu conseguir superar os desafios, os meus anseios, minhas deficiências, era ombrear com todos aqueles que tinham o mesmo desejo. Por isso a legitimidade do movimento. E ao me encostar no movimento, eu fui presidente de cooperativa, fui presidente de entidade, fui líder, fui disso aqui, fui delegado da ProSoja para poder reivindicar. Reivindicar, cobrar de quê? Dos líderes, do poder público, que agora nós estamos do outro lado do balcão, estamos aqui para representar o povo e poder fazer. Então, meu sonho é que, agora como ministro, se puder deixar um legado, que suceda tão bons ministros que passaram, essa agropecuária tão forte, tão pujante, que gera excedentes da economia, gera emprego, gera oportunidade.